Bom dia, pessoal. Eu ainda estou me familiarizando com o processo, é um processo artesanal, mas hoje é a segunda live. Eu quero dar um belo bom dia a todos vocês que se inscreveram no canal. Vocês vão receber a notificação agora aí. Eu resolvi fazer esse canal e falar um pouquinho das histórias do mundo, história da nossa vida. E hoje eu quero começar um pouquinho, falando um pouquinho, eu vou falar sobre o livro apócrifo, mas para que a gente possa ter como eu posso falar para todos vocês? É, como eu posso ter uma intimidade maior, né? Apesar de todos vocês me conhecerem, a gente ainda fica um pouco assim porque o processo é novo, é muito novo para a gente. Qual foi o verdadeiro intuito da gente fazer essas lives, né? De tentar ler os livros apócrifos para os amigos e contar a história. Eu tenho uma ideia. Todos têm uma ideia, mas eu tenho uma ideia. E eu gostaria de expor para todos vocês a ideia que eu tenho e a crença que eu tenho. E por que eu abracei essa causa. Ao longo de toda a minha vida, eu sempre fui uma pessoa extrovertida, uma pessoa alegre, um camarada muito amigo. Eu posso dizer para você que toda a minha infância foi uma coisa muito legal, foi uma coisa muito bacana, foi uma coisa muito prazerosa, né? Eu tenho uns meus amigos de infância, alguns deles vão fazer parte um dia dessa live e vão ver eu contando essa história. Fatos muito bons que aconteceram, muito legais que aconteceram na minha vida e isso ficou guardado na minha memória, né? Então é importante que eu venha aqui agora transmitir para todos vocês, né, o conhecimento. E o que é o conhecimento? O conhecimento é justamente isso. Vocês não conhecem sobre o meu passado e eu conto o meu passado para vocês. Ah, mas eu estou lá importando com o seu passado, Denilson. Então, é uma história. Eu vou contar uma história para vocês. E é importante que toda uma história ela tenha um trajeto. E eu estava procurando as palavras corretas para eu poder sintonizar mais ou menos que vocês possam ficar comigo até o final dessa live, porque muitas pessoas têm seus compromissos. E aí ela para me ouvir. O que será que eu tenho de importante para falar para vocês? Bom, o que eu tenho de importante para falar para vocês é que todos nós, eu, você, todas as pessoas que estão me assistindo agora, nós temos que olhar para a história, gente. A resposta do nosso futuro está na história, está no passado, está onde nós erramos e aonde a gente pode recomeçar. E um dos bons motivos que eu estou passando para todos vocês é sobre o livro apócrifo que conta a história, remete à história do primeiro homem na face da Terra. Vê se vocês entendem a minha ideia. Se você tem uma história, por exemplo, vocês agora estão vendo e ouvindo a minha história, como eu era no passado, as travessuras que eu fazia como criança, quais eram os meus desejos, meus anseios, o meu futuro, o que me esperava, né? Hoje nós temos uma série de didática melhor para colocar isso. Mas eu queria, numa forma simples, arcaica, eu queria olhar nos seus olhos, olhar nos olhos de todas as pessoas e poder falar para vocês o que eu sinto que é correto e contar para vocês uma história. Uma certa vez, eu estou me lembrando aqui, eu sempre converso sobre isso, né? Eu era uma criança muito brincalhona. E nós tínhamos uma brincadeira, né? Não só eu, mas os amigos aqui da rua, não sei se vocês também já fizeram isso,
Nós chegávamos, nós se reuníamos muito, né? Não tinha computador, não tinha computador, olha como é que eu sou antigo, não tinha celular, não tinha esse negócio da gente fazer live, né? De falar e as pessoas dar like, nos ver. Era uma coisa bem, bem, bem antiga mesmo. Hoje nós estamos diante de smartphone, de telefones de última geração. Nós estamos diante de muita, muita tecnologia, né? E há muito tempo, um pouco tempo atrás, que a gente acha que é muito tempo, a tecnologia evoluiu. Ela evoluiu muito, muito, muito mesmo. Vocês não têm noção. As pessoas que têm a minha idade aí dos anos 80, dos anos 70 em diante, vão saber o que eu estou falando. E para vocês que nunca viveu essa época, que são mais novos, né, que não viveu a nossa época, eu vou transmitir para você a história da nossa época, que mudou muita coisa, tá? Mudou bastante coisa. Nós vemos hoje que há uma mudança geral nos conceitos. As crianças hoje, vocês sabem, que ela já nasce colada num celular, né? Hoje uma criança, ela está direto no celular, não tem mais aquela infância, lembra daquela infância que nós tínhamos, que o pessoal da minha idade, de brincar de um pique-bandeira, de um piquetá, brincar de salada mista, né? Brincar de garrafão, enfim, aquelas brincadeiras que a gente fazia, né, como criança, que era muito legal, era muito legal. A gente corria, jogava bola, aqui tem muitos sítios aqui perto de onde eu moro, então tinha fazenda, a gente tinha travessura de criança, né, de pegar fruta no sítio, de tomar banho, né, em uma fonte que tem aqui próximo à minha casa, tem uma mina de água mineral. Cara, que interessante isso, cara. Essa fonte aqui, o nome dela é Fonte Carioca. E a gente costumava, sempre quando chovia, olha só o que a gente fazia. Não tinha piscina. Quando chovia, essa fonte ela enchia d'água. E nós mergulhávamos nessa fonte, cara. Era muito, muito, muito top isso. Muito interessante. E engraçado que eu me lembro uma certa vez, né? Eu vou contar já o primeiro caso que eu estava falando para vocês. Uma certa vez, choveu bastante. E o meu pai é uma pessoa muito, muito rígida, né? Muito, muito, muito disciplinadora, né? Se vocês não sabem o que é, né? O pessoal da antiga sabe, era muita pancada mesmo. Era vara, era surra. E choveu bastante, e foram falar para o meu pai que eu estava na fonte, mergulhando, tomando banho numa fonte de água suja, que era na fonte, lá onde a gente pegava. Todo mundo bebia essa água, não havia água encanada, não havia água da SEDAI ainda, a maioria era poço, ninguém morreu por causa disso, tá? Era poço, né? Hoje tem poço artesiano, e era essa fonte, cara, essa água, gente. Eu queria que vocês dimensionassem essa água. Eu pense numa água pura, uma água mineral. E existe até hoje essa fonte, tá? Essa fonte existe até hoje. Eu não sei se essa fonte, que é aqui próximo do local que eu moro, eu não sei se ela ainda ela pode ser consumida água, porque tem um cemitério, né? E a gente não sabe se o chorume, né? Aqueles, né? Os líquidos que descem dos defuntos, ele contaminou o lençol d'água aqui de próximo de casa. Mas a água desse local é muito pura, é muito pura. Quem mora por aqui no bairro de Venda Velha, vai saber do que eu estou falando. Alguns amigos aí que estão comigo, né? O Heleno, que, pô, caramba, um abraço, Heleno, para você. E algumas pessoas aqui que moram na Venda Velha e que também já ouviram histórias da Venda Velha, os próximos, né? Muito amigo distante. A gente conta isso para você. Então choveu muito, essa fonte transbordou d'água e os meus amigos aqui próximos, o Almir, o Toninho, o Pedrinho, olha como é que era o nome, né? Toninho, Pedrinho, a gente gostava de mergulhar, de tomar banho. Rapaz, acho que isso foi uma das maiores vergonhas da minha vida. E o que aconteceu? Eu simplesmente fui para lá tomar banho, só que meu pai estava em casa nesse dia. Meu pai tinha ido lá no centro da Venda Velha, centro da Venda Velha. E os amigos do meu pai, os fofoqueiros de plantão, você sabe o que é fofoqueiro de plantão, né? Um montão de fofoqueiro, rapaz. Esses fofoqueiros, eles
Cara, eles foram fofocar pro meu pai que, ó, o teu filho tá lá naquela fonte suja, que tem água suja agora, água de barro, tomando banho. Rapaz, acho que essa foi uma das piores, das maiores vergonhas que eu já passei, cara. Aí meu pai veio, rapaz, ficou uma vara de goiabeira, aquelas varas que não partem, você já sabe qual é, não sabe? Gente, pense na surra que eu levei. E o meu coração explodia, né? Os amiguinhos falavam, ó, teu pai vem aí, teu pai vai te bater. Eu tava aprontando, né? Meu pai pegou ali na esquina lá da casa do seu Pedro, que era um peixeiro que mora aqui próximo aqui de casa. Seu Pedro era uma pessoa também memorável, né? Seu Pedro, ele sempre vinha com uma história, umas histórias daquelas antigas, né? Porque antigamente a gente ouvia muitas pessoas mais idosas, né? Os velhos, como o pessoal diz agora. Porque eles contavam uma história que a gente nunca tinha ouvido. Por exemplo, vocês agora estão parando para ver uma história do Denilson que vocês nunca ouviram falar. E talvez vocês estejam, se vocês forem viajarem comigo, vocês já estão imaginando, né? O meu pai parando, com uma vara de goiabeira na mão, e eu todo molhado, igual um pintinho todo molhado, vindo na direção dele, e ele falando assim para mim, ó, eu lembro como se fosse hoje. Isso já tem quase uns 40 anos, hein? Ele, mais de 40 anos. Ele aponta o dedo para mim e falava assim, ó, não corra. Pessoal, meu coração gelou. Eu vendo, e ele botava a mão para trás, né? Ele botava a mão para trás, que ele andava muito com a mão para trás, e ele falou para mim, olha, o que é que você está fazendo naquele local? Poxa, não tinha diversão nenhuma. O que eu estava fazendo naquele local? Eu estava tomando banho, pô. Eu estava tomando banho, eu estava me divertindo. Moral da história, tomei uma surra, pessoal. Mais uma surra, mais uma surra. Não fiquei com raiva do meu pai, não, de jeito nenhum, que a gente não tem raiva dos nossos pais. Eu fui apanhando da esquina da minha casa, que é logo ali na frente, até aqui em casa. E de quebra, a dona Maria, a minha mãe, a dona patroa, ela ouviu também umas poucas e boas do meu pai, como se ela tivesse a responsabilidade de ir lá me pegar. Olha só que coisa, né, pessoal? Então você veja que essa história é uma das histórias da minha vida, é um pequeno trecho da história da minha vida. Como eu ia contar anteriormente, o fato que ficou marcado na minha vida foi uma certa vez, a gente se reunia a partir das 6, 7 horas da noite, 5, quando ia escurecendo, como não tinha muita iluminação pública, a gente acendia uma fogueira, tinha até iluminação, mas era precária onde nós moramos. E nós se reunimos ali na esquina e só vivia aprontando, pessoal. Na próxima live eu vou contar, cada live eu vou contar dois fatos que aconteceram na minha infância. Talvez se vocês imaginarem como foi a minha infância, vocês vão ver que foi uma infância bem agitada, né? Muito agitada. Então, o que nós fizemos, cara? O que nós aprontamos, pessoal? Nós aprontamos muito. Juntou eu, o Pedro, né, que eu chamo de Pedrinho, o Toninho, o Alcir, o Almir. Tinha mais um pessoal aqui, acho que tinha o Evandro, tinha uma galerinha. Sentamos de um lado da rua, olha a ideia das crianças, olha a ideia. Presta atenção na ideia das crianças. Não sei se vocês conhecem a cebola, ela vem com uma amarra, tipo uma corda que amarra ela. Então nós tínhamos uma tendinha aqui que vendia e o cara jogava esse amarrado dessa cebola, ele jogava fora. O que nós fizemos? Pegamos uma linha, já tinha linha, não foi nylon não, nós pegamos uma linha, amarramos na ponta dessa corda de cebola, colocamos, tu vê, elaboramos, sentamos, vamos dar susto. Olha o que nós pensamos, né? Vamos dar, chama-se trote, né? Vamos dar um susto nas pessoas. E aí, todo mundo, né? Todo mundo sentamos de um lado da rua, amarramos, esticamos, não tinha muito carro, passava por aqui, só passava geralmente mesmo as pessoas a pé. E nós amarramos, né, nós amarramos essa corda, botamos ela no mato, porque ela parecia mais ou menos assim como uma cobra, e ficamos do outro lado da rua esperando as pessoas passarem. Nós fizemos com bastante pessoas, mas esse um episódio marcou muito, porque vi uma menina que ela estava grávida, rapaz. Olha que maldade, né? As crianças às vezes fazem as coisas sem pensar. E eu agora estou refletindo, falando com vocês, que eu também
Eu poderia matar a mulher e a criança, rapaz, isso deu um problema. Mas foi um dos maiores problemas da minha vida naquela época. Porque quem puxou a linha fui eu. Ela vinha passando, eu não sabia que ela estava grávida, e o esposo estava próximo dela. Olha a caquinha que nós fizemos. Eu puxei a corda, cara. Eu puxei. A mulher gritou. A mulher gritou. Ficou desesperada. E aí, você já viu como criança, quando faz merda, com a cara que eles ficam, né? Todo mundo correu. Quem que ficou? Eu. E adivinha que eu fiquei parado. E eu fiquei com a linha na mão, que é a prova do crime ficou na minha mão. Cara, eu gelei. O marido dela veio na minha direção, mas assim, ele não me bateu porque ele entendeu que eu era criança. Mas, cara, ele me levou lá na minha casa, me trouxe, me pegou pelo braço. Onde você mora, garota? Aí eu falei, eu moro ali. Ele veio aqui, rapaz. Pense numa surra. Imagina uma surra. Vocês estão imaginando? Pois é. Eu tomei uma senhora surra, cara. Todo mundo riu de mim, meus amigos. Ninguém apanhou, só eu que levei a culpa. Mas era uma infância boa, pessoal. Uma infância que eu não tenho muito que ficar triste da minha infância, não. Eu tenho alguns episódios muito engraçados que eu vou contar em outras lives para você, porque senão não vai ter graça a gente falar que a live é mais ou menos um conto da minha vida, para que vocês entendam que eu sou uma pessoa comum, como qualquer outro. A trajetória da minha vida foi uma trajetória muito feliz. Eu estava no sistema religioso, né, quando eu viajei para muitos lugares, né, eu conheci partes que talvez vocês que estão aí me vendo aí, vocês nunca tenham viajado, né, no Brasil. Eu já passei por mais ou menos, eu passei na Bahia, eu passei em Minas Gerais, eu conheço Minas Gerais de fora a fora, né, conheço a Bahia também quase por inteiro. Conheço parte de São Paulo, né? Guarulhos, São José do Rio Preto. Conheço Curitiba, gosto muito de Curitiba, e eu morei em Maringá um tempo, em Londrina. Conheço o Maranhão, São Luís do Maranhão, uma cidade muito legal, muito bacana. Inclusive, eu estava conversando com uma maranhense aí no meu trabalho aí, e a gente lembrou, né? Eu lembrei que eu fiquei hospedado na praia de Olho d'Água. Que praia linda, gente. Não sei agora, deve estar poluída, né? Mas que praia linda. Pense numa praia linda. É 2 lugares que eu gostaria de passar novamente. Essa praia de Olho d'Água no Maranhão e na ilha de Aratuba. Não sei se vocês já viram falar. Na ilha de Aratuba, na Bahia. A gente vai para Itaparica. De Itaparica a gente pega o ferryboat e vai para essa ilha. É um local muito, 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 muito legal, muito lindo, é um paraíso. É muito lindo. A Bahia, vocês sabem que foi o primeiro lugar em que Cabral, o suposto, né, Cabral, ele viu a terra de Veracruz, né? A ilha de Veracruz, que foi o primeiro nome aí dado aí para nossa querida nação brasileira, né? Que tem muita história, através dessa história da nação brasileira, vocês têm que saber a verdadeira história do Brasil. Por que nós temos esse nome chamado Brasil? Por isso que eu estou dizendo para vocês que esse nosso encontro de história, eu vou mesclar um pouquinho da minha história, da minha vida, até contar hoje, por que a gente está fazendo faculdade, e por que a intenção dessa de falar para vocês uma coisa que vocês talvez não tenham, todos vocês não liguem para isso, né? Porque tem muitas pessoas que elas não ligam, elas não dão importância, porque a nós foi dado, tipo assim, agora falando um pouquinho dos livros apócrifos, né? A nós foi dado, desde a nossa infância, nós fomos, eu costumo falar essa palavra catequizado, para vocês entenderem. Quando a gente fala catequizado, estudando no colégio, a gente fala que o índio foi catequizado. Mas a palavra catequizado, a gente transformou essa palavra de catequizar, hoje é transformada essa palavra catequizar. Ele é transformada em, como é que eu posso colocar a palavra? Catequizar, eles podem botar como dar informação, educar, essa palavra aí, educar, reeducar. Então essa palavra catequizar, ela foi transformada porque todos nós, eu e vocês, todos vocês que moram aqui, todos vocês são nativos da terra.
Olha o que eu estou falando. Então, toda vez que você vai começar a entender o que eu estou te dizendo. Se você é nativo daqui do Brasil, que você é, todos os meus amigos, a grande maioria são nativos aqui do Brasil, vocês têm no seu sangue, no seu DNA, correndo o sangue de negros e índios. Obviamente com os europeus, com todo esse povo aí que veio para cá, mas a predominância, porque nem todos os europeus que vieram para cá quiseram se envolver com os índios e com a nação. A gente estuda lá no livro de história, não é esse o meu tópico, eu vou chegar lá, e isso todo mundo sabe disso, né? É contado para ele. Quando o Cabral voltou lá para Portugal, querendo trazer todas as pessoas para cá, as pessoas de bem lá de Portugal, ninguém quis vir. Então, todo mundo sabe disso. Quem veio para cá? Aqueles caras vigaristas, né? Os agiotas, as pessoas também que cumpriam pena por estelionatário, enfim, essa galera, ela veio para cá. Essa é a história oficial que é contada para a gente nas escolas. Mas isso também a gente tem uma outra versão que eu quero contar para vocês através da história. Porque, veja bem, pessoal, à medida que a gente vai evoluindo, tem gente que fala assim, eu detesto história, ô Denilson. Eu detesto ouvir sobre história. Eu vou te falar uma coisa, eu também não gostava muito da história. Mas, no afã de encontrar, de saber sobre a minha infância, de pesquisar mesmo, eu comecei a gostar, apesar de eu não fazer história, eu não estar cursando história na faculdade, eu gosto muito da história. Porque, como eu falei no primeiro vídeo para vocês, na primeira live, a história ela tem um objetivo. E qual é o objetivo da história? A história a gente vai ver um passado, vamos olhar o passado. Então todos vocês têm uma história no passado, uma história engraçada que aconteceu, um medo que vocês passaram, uma situação boa que passou. Então a história a gente olha para o passado, a gente compreende o presente, né? A gente evoluiu, você olha para você e fala, cara, cheguei até aqui, caramba, por quantas histórias eu passei. E daqui em diante a gente começa a planejar o nosso alvo, que é o futuro. Alguns de vocês pretendem ser, que estão começando agora, são mais novos, uns pretendem ser engenheiros, outros arquitetos, outros padeiros, outros eletricistas, outros médicos. Cada um, né, tem uma inspiração. Mas é bom você entender um pouquinho por quê. Por que a gente fala da história e isso não foi contado pra gente? Agora eu estou contando a minha vida para vocês. E por que eu vou ler o apócrifo para vocês? Porque em toda a minha vida eu sempre olhei para a Bíblia como um livro religioso. Eu sempre olhei para a Bíblia como um livro religioso. E a Bíblia não é um livro religioso. Deixa eu colocar bem para vocês entrar ver na glândula pineal de vocês. A Bíblia é um livro que conta história. Então, lembra que eu falei para vocês que eu detestava ler? O incentivo para vocês é ler. Ler, pessoal, ler. Ler tudo que vocês puderem, que vocês quiserem. Leiam tudo, obtenham informação. O nosso cérebro ele tem neurônios. E esses neurônios precisam estar em movimento. Precisa movimentar. Eu tenho que estar falando todo esse processo para todos vocês, porque talvez vocês vão, tipo assim, o Denilson está falando isso para mim. É uma missão. E qual é a minha missão? Acordar vocês. E como é que a gente acorda as pessoas? Fazendo ela ter interesse. Então, eu pego o livro. Como é que eu consigo ler um livro? Como é que eu consigo destrinchar um livro? Eu não leio muito, não. Eu confesso que eu tenho uma filha chamada Beatriz. Tenho vários filhos, né, gente? E a minha filha, ela me ensinou muito, sabe, essa menina. Ela é uma que mais lê, né? Ela tem um blog, ela me ensinou o que é um blog. Eu fui para essas reuniões de blogueiro, de pessoas que lêem livro, que fazem livro na internet. Eu vou parecer até assim, você já viu aquela pessoa que está fora do contexto? Era eu. Assim como muitas pessoas pensam quando está vendo essa live aí, que eu estou fora do contexto, fora do que eu estou querendo dizer. Existe uma intenção nessa live. Existe uma intenção, eu tenho uma intenção. É isso que eu quero que você entenda. Tudo na vida tem uma intenção. Para que isso fique bem claro para todos vocês, a gente precisa sempre voltar àquele patamar da educação. Existe a mensagem que eu estou passando para todos vocês, existe o emissor, que sou eu,
Eu sou o emissor que estou passando para vocês e vocês são os receptores. E essa voz que vocês estão ouvindo aí agora, que pararam para me ver, e muito obrigado, essa voz é a mensagem. Então vocês vão entender a minha mensagem ao longo dessa nossa conversa. Inclusive uma pessoa ontem me falou, foi uma amiga me falou, que eu estava falando muito devagar. Poxa, você fala muito devagar. É porque a gente, quando começa a fazer uma live, se propõe a fazer uma live, eu não tenho tecnologia, isso aqui está sendo feito de um modo bem arcaico, bem caseiro mesmo, mas é um início. Tudo tem um início na vida. Algumas pessoas me abraçaram, a doutora Cristiane falou comigo o seguinte, eu já sabia mais ou menos que você iria caminhar por aí. É uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, um abraço, Cristiane. E ontem também tive várias coisas boas, a Alquíria, que está lá em São Paulo, ela está junto com a gente nesse canal aí. Alquíria, eu vou contar as nossas reuniões na igreja, lembra? A Alquíria é uma pessoa muito querida, a Alquíria, a Cristiane, que hoje é formada, né? Nós temos uma história, que nós tínhamos um grupo, que eu vou chegar lá, então cada dia a gente vai contar um pouquinho da nossa história, até chegar hoje que nós estamos aqui fazendo essa live com vocês. Então, voltando ao assunto, essa história, essa mensagem que eu falo, ela tem que alcançar vocês e vocês entenderem, vocês têm que imaginar. Assim, até para ler livro, para ler qualquer coisa, vocês têm que imaginar. Porque o nosso cérebro, para ele guardar, armazenar, ele precisa de imagem. Ele precisa de muita imagem. Se não tiver imagem, ele basicamente não grava. E o assunto tem que ser interessante. Tipo assim, fofoca não é interessante? Pô, eu não falo fofoca, não. Eu vou falar o termo pejorativo feio, que é a palavra fofoca, mas todas as pessoas, elas precisam de informações. Então, alguns procuram informações sobre o que está acontecendo na cidade, alguns procuram informações sobre o tempo, né, se vai chover, se não vai chover, alguns procuram saber informações sobre a economia, e baseado nesse de informação, nessa curiosidade, o ser humano é curioso, foi que se inventou e se criou toda essa história para a gente. Então a gente tem que saber, a gente tem que conhecer. Para a gente conhecer, a gente tem que ter a curiosidade. Então vamos lá, pessoal. Hoje já contei mais um pouquinho da história. Vamos ler um capítulo agora aqui do livro Apócrifo. O livro é esse aqui. Eu tive que tirar uma xerox, pessoal, porque eu não tenho como... Ele está em PDF. Ele está em PDF. Eu vou me aproximar, ver se eu aproximo ele um pouquinho aí da câmera, né? Não sei se está pegando legal, olha aí, ó. Esse é o livro de Adão, né? Adão. O livro de Adão. Eu vou ler para você o início da história. Eu tenho ele em PDF e eu prometo a todos vocês que dentro, muito em breve, ele vai... Deixa eu mostrar mais uma vez para vocês. Nós vamos passar ele para vocês. Então vamos ler esse capítulo aqui. Esse capítulo fala do primeiro livro de Adão e Eva, e o conflito de Adão e Eva com Satanás. Bom, isso aqui, gente, a terra já tinha sido criada, e foi no terceiro dia, após aí a queda de Adão. Ao terceiro dia, Deus, aí vai contando a história, Deus plantou um jardim ao leste da terra, no extremo leste do mundo, além do qual, em direção ao sol nascente, não se acha nada, além de água que circunda o mundo inteiro e alcança os limites do céu. E ao norte do jardim há um mar de água claro e puro, ao paladar, como nada se iguala, de maneira que, através da transparência, pode-se olhar para a profundeza da terra. E quando um homem lava-se, torna-se limpo por sua limpidez e branco por sua brancura, mesmo que ele estivesse escuro. E Deus criou este mar de seu próprio agrado, pois ele sabia que seria do homem e que ele iria fazer. Assim, após deixar o jardim por causa de sua desobediência, nasceriam homens na terra, dentre os quais morreriam o justo, cujas almas Deus faria ressurgir nos últimos dias. Quando então voltaria a sua carne, banhar-se-ia nas águas do mar, e todos
se arrependeriam de seus pecados. Mas quando Deus fez Adão sair do jardim, ele não colocou fronteira norte, ele não colocou Adão na fronteira norte, para que ele não se aproximasse do mar dessas águas. Ele e Eva se lavassem nele e se tornassem limpos de seus pecados, esquecendo a desobediência cometida. Então, novamente, quando do lado sul do jardim não agradava a Deus, permitia Adão habitar lá, pois quando o vento soprava do norte, então do outro lado, o Deus colocou Adão de um lado oposto do jardim, e depois colocou do outro lado, mas o vento, quando passava, levava a brisa, o cheiro do local para Adão. Deus não queria certificar-se de que Adão não iria sentir mais, não ia ter mais acesso nenhum ao jardim do Éden, né? Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. Então, novamente, quando do lado sul do jardim não agradava a Deus, permitia Adão habitar lá. Pois quando o vento soprava do norte, trazia do lado sul o delicioso aroma daquelas árvores do jardim. Por isso, Deus não colocou Adão ali, para que ele não aspirasse o doce aroma daquelas árvores, esquecendo a de sua desobediência, e encontrando alívio ao deliciar-se com o aroma das árvores e assim limpasse a sua desobediência. Novamente também porque Deus é misericordioso e de grande piedade e governa todas as coisas de uma maneira que somente Ele sabe. Ele fez o nosso pai Adão habitar no oeste do jardim, porque daquele lado a terra é muito extensa e Deus ordenou-lhe que ele habitasse numa caverna dentro de uma rocha. Você sabia que Adão morou numa caverna? Pois é, Adão morou numa caverna dentro de uma rocha que chamava-se Caverna do Tesouro, abaixo do jardim. Eu tenho esse livro, A Caverna do Tesouro, que eu vou ler para todos vocês. Mas quando nosso pai Adão e Eva saíram do jardim, palmearam o chão com seus pés, sem saber por onde caminhava. E quando chegaram à abertura dos portões dos jardins e viram a terra vasta, estendendo-se diante deles, coberta por pedras grandes e pequenas e areia, tiveram muito medo, tremeram, prostraram-se com sua face no chão, acometido de medo, pelo que jaziam como mortos, porque haviam estado ali então da terra do jardim, belamente plantada, com toda espécie de árvore, e agora se vinham numa terra estranha, que não conheciam e nunca tinham visto. E porque naquele tempo eles eram cheios da graça de uma natureza, preste atenção nisso aqui, pessoal, o Adão e Eva, eles eram cheios de graça e de uma natureza luminosa. Eles eram cheios de graça e de uma natureza luminosa. E eles não tinham o coração voltado para as coisas terrenas. Então Adão e Eva não tinham o coração voltado para as coisas terrenas. Por isso Deus teve piedade dele. E quando ele os viu caído de fronte do portão do jardim, enviou a palavra ao nosso pai Adão e à nossa mãe Eva. Ergueu-os da sua prostração. Deus disse então a Adão: eu ordenei os dias e os anos nessa terra, e tu e tua descendência deverão habitar e caminhar nela, até que se cumprisse os dias e os anos. Então eu enviarei a palavra que te criou. Então enviarei a palavra que te criou, a qual tu desobedeceste. Sim, a palavra que salvará novamente quando os 5 dias e meio estiverem consumados. Quando os 5 dias e meio estiverem consumados. Mas ouvir essas palavras de Deus acerca dos grandes 5 dias e meio, Adão não entendeu o seu significado. Pois Adão estava pensando que havia somente 5 dias e meio para ele até o fim do mundo. Olha só o que Adão estava pensando. E Adão chorou e suplicou a Deus que lhe explicasse isso. Que Adão conversava com o Criador. Porque ele foi feito à sua imagem e semelhança. Explicou-lhes que eram 5.500 anos. E como um iria para salvá-lo na sua descendência. Mas Deus fizera antes disso essa aliança com o nosso pai Adão, nos mesmos termos, quando ele saiu do jardim, que se encontrava junto à árvore da qual a Eva tomara o fruto e dera para comer. Bom, esse é o primeiro capítulo. Pessoal, deixa eu falar curiosidades para todos vocês. Algumas curiosidades que talvez vocês não saibam. A primeira curiosidade é que eu tenho um livro que fala sobre isso. O mundo, as pessoas elas têm uma dificuldade de entender, como eu tinha dificuldade de entender essa parte da Bíblia. Porque a tradução dos padres, inclusive os livros apócrifos também, é isso que eu quero que vocês comecem a pensar. A pensar positivamente.
A tradução dos livros da língua hebraica, a língua hebraica ela não tem as vogais, né, que nós temos as vogais. Elas são feitas através de dígitos. Vocês entendem sobre consoantes, são desenhos, dígitos, e essas consoantes têm juntas, é como se fosse um dígrafo, ou enquanto consonantal, ela produz o som de uma vogal. Mas não vou entrar aqui no meandro, né, da língua hebraica, a extinta língua hebraica, que na verdade, do fundo, no fundo, essa língua hebraica é um árabe, mas é uma história que eu vou falar para vocês lá no futuro. Mas eu quero me ater só a isso aí, ó, essa parte que eu li para vocês sobre a luminosidade do corpo de Adão. Então, vamos imaginar, vamos usar a imaginação, se o corpo do Adão era luminoso, isso pressupõe que não era esse corpo de carne e osso que nós estamos sentindo aqui. Porque a primeira coisa, não sei se vocês já leram isso no livro de Gênesis, a primeira coisa que aconteceu quando eles comeram do fruto, o fruto proibido, no Avatar, né? Eu sempre falo o seguinte, a quem viu aquele filme Avatar, se vocês viram o filme Avatar, você viu aquela grande árvore plantada no meio da floresta e viu os homens. Você sabe que Hollywood, eles conhecem a história dos livros apócrifos, tá? A maioria dos filmes de Hollywood, a maioria deles, o X-Men, esses filmes de terror, tudo, não sei se vocês já ouviram que a vida imita a arte, e a arte imita a vida, nesse meandro aí. Os filmes de Hollywood, eles têm esse conhecimento. Ontem mesmo eu estava vendo o filme de Noé, e eu vou mostrar uma coisa sensacional para vocês, pessoal. Eu tirei foto lá da Barra, vou mostrar para vocês. Se vocês acreditarem ou não, mas é um fato, tem provas físicas de que as escrituras são verdadeiras, tá?